Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande tê-los em nossa companhia para nós desfrutarmos de mais um vídeo esclarecedor da santa e bendita Palavra de Deus. Me desculpe, irmãos, por essa semana, estive envolvido aqui no trabalho, cortando a minha grama, que é muito aqui ampla e dá muito serviço da chácara, tudo. Mas já estamos de volta com vocês. Minha gratidão a Deus, a vocês que têm me ajudado, vocês que não esquecem do meu ministério, vocês que têm sido generosos em contribuir financeiramente, mensalmente, com as ofertas, dízimos, vocês que são membros do canal, vocês que assumiram o compromisso e têm sido fiel. Minha gratidão a Deus. Vocês não sabem o quanto vocês têm valor para a nossa vida, como amigo, como irmãos, enfim. E você também não tem noção do quanto Deus, na eternidade, pode te recompensar por você estar ajudando a semear essa semente maravilhosa da palavra da verdade aos quatro ventos dessa terra. Minha gratidão a Deus, a vocês que oram por mim, continuem orando por mim, pela minha família, pela nossa saúde, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, que é fazer a vontade de Deus. Minha gratidão a Deus também, meus irmãos, por tudo que nós temos vivido na presença de Deus, temos sido guardados, livrados por Ele a cada dia. Ele tem sido fiel para conosco, com vocês e também com as nossas famílias. E nós somos gratos ao nosso Deus por tudo isso. Meus irmãos, eu estou com o projeto de colocar um salão aqui na cidade de Voti para nós implantarmos a primeira congregação. Aonde quer que você esteja nesse mundo de Deus, que ainda não contribui com o nosso ministério, tem pessoas contribuindo com a ajuda pessoal para a minha família e para o trabalho do canal. Vocês que querem ajudar no projeto da igreja, vocês que querem me ajudar a manter um aluguel da primeira congregação aqui, chame a gente no privado, chame no WhatsApp, comente e participe no canal. Nós precisamos aí de um grupo de pessoas bem grande para nós locarmos nosso primeiro salão. Não é muito barato aqui na cidade de Voti, não. Eu quero começar aí com a igreja locada, porque senão nós não vamos começar nunca, irmãos. E a necessidade é tão grande. Tem pessoas que vêm aqui na minha casa gemendo, pedindo socorro, e eu estou com as mãos amarradas. E agora eu acredito que chegou o momento de nós estendermos aí essa tenda, esticar a corda e firmar bem a estaca para nós deixar nas mãos de Deus até que ponto Ele quer ampliar a nossa tenda. Tá certo? Faladas essas coisas e ditas essas considerações, nós queremos partir para o assunto desta oportunidade. Meus irmãos, mais um vídeo maravilhoso que eu vou gravar sobre campanhas e correntes. Só que agora não falando das campanhas e correntes em si, mas falando do que é feito dentro das campanhas e correntes e por que as campanhas e correntes ferem e acaba denegrindo com a imagem do verdadeiro evangelho a nível mundial, tá certo? Isso não foi bom. Tem pessoas que acham que isso aí foi bom, que beneficiou, que abençoou muitas pessoas, mas não. Ao contrário, isso trouxe um prejuízo irreparável a curto e longo prazo para o Evangelho de Cristo a nível mundial. Porque nos tornamos pessoas acomodadas, doentes, que compramos as bênçãos, que corremos atrás das bênçãos, em vez de nós vivermos a nossa vida pautada e enraizada na verdade do Evangelho de Cristo. Eu quero tecer com vocês hoje as considerações do mal que trazem a forma que é feita essas campanhas e correntes. Eu quero falar com vocês sobre idolatria. O que mais existe dentro das campanhas e correntes é idolatria. É o culto pagão, o culto que não agrada a Deus. Bom, meus irmãos, em primeiro lugar, significado da idolatria. O que é o significado da idolatria no dicionário português? Bom, a idolatria, no significado, na etimologia, na raiz da palavra, é ação de cultuar ídolos, ou culto que se faz aos ídolos. Então é a ação de cultuar aos ídolos ou um culto que se presta aos ídolos. Você pode estar tendo uma ação de adorar os ídolos e de cultuar os ídolos, um ídolo que é um ser humano, uma pessoa que seja aí um mestre na música, no futebol, em qualquer área de atuação, na dramaturgia, qualquer coisa dessa natureza, entendeu? Um cineasta ou qualquer pessoa que atua em qualquer área da vida que se torna aí uma grande celebridade. Então, o que é a idolatria? A ação de cultuar ídolos ou culto que se presta ou que se faz aos seus ídolos, seja ele um ídolo vivo ou um ídolo morto. Ídolos mortos são
imagens cultuadas, são santos, seja ela da religião que for, pagã, seja católica, seja afro, seja o que for. Ídolos mortos, santos que são representatividade de pessoas que um dia viveram, ou até mesmo que não viveram, mas que são canonizados como santo fazedor de milagres, que na verdade não faz milagre algum. Quem trabalha no espaço oco por trás da imagem é o próprio Satanás enganando as multidões. Então é o culto que se presta a ídolos vivos, como eu citei antes, pessoas que são celebridades, ou a ídolos mortos. Bom, meus irmãos, o que se faz nos cultos de campanhas de corrente? Muito. Vai-se lá para adorar homens, mulheres, cantores, pregadores, representatividade. Já vou entrar nessa área, que vou falar muito hoje sobre objetos, aparatos e artifícios, coisas que são usadas para tipificar ou figurar ou representar uma representatividade de algo que é de Deus, da palavra de Deus, ou do próprio Deus, ou dos próprios apóstolos. Então, tudo isso, utensílios, aparatos, objetos que eles tentam passar como algo que é de Deus para representar algo, uma temática ou algo numa campanha ou numa corrente de uma igreja, isso torna-se um culto aos ídolos. Isso torna-se, em muitos dos cultos, ação de cultuar ídolos, e em outros também o culto que se faz aos ídolos ou que se presta a uma representatividade. Um objeto, ele é inanimado, ele não deve ser usado para intermediar o homem chegar até Deus. Quem está entendendo? No tempo da aliança, da graça de Cristo, que o sangue se derramou na cruz, não precisamos mais de objetos, utensílios, aparatos ou amuletos. Vocês estão entendendo? Para fazer uma representatividade de algo para se chegar a Deus. Por que o ser humano é muito complicado? Por que ele quer amuletos, aparatos e artifícios? Porque o ser humano não quer aceitar o evangelho no espírito, no seu espírito, na sua alma, e receber o teor da palavra de Deus, a tenacidade do teor do verdadeiro evangelho em seu ser. Que é isso só. Alguém perguntou, é só isso? É só isso e nada mais. Eles não querem. Eles querem ter algo para pegar, para palpar, para manusear, para ver, que seja uma representatividade daquilo que eles acham ser evangelho. E aí que está o problema, porque se torna um culto aos ídolos, e um culto que se está fazendo a ídolos e a objetos, aparatos, artifícios, amuletos e coisas que representam a fé de alguns ou que querem dizer que representa a Deus. Eu não preciso de nada para mim chegar até Deus. Vocês estão entendendo? Já vou falar, já vou falar em instante mais sobre o que eu penso ou deixo de pensar. Perdão, meus irmãos. O clima sempre ajuda a destruir a nossa garganta e a nossa voz. Mas assim, então já vou falar de antemão, porque vai que eu não consiga chegar depois onde eu quero. Então o que acontece? Esses aparatos, esses objetos, torna uma ação de cultuar ídolos e começa a trazer para dentro da igreja, da denominação que for, da congregação que for, o culto que se faz aos ídolos. Quando eu falei que os pastores sabem disso, mas não querem tirar das suas igrejas, é porque a visão deles é o mamon, é o dinheiro. Eles estão adorando e servindo a um culto pagão, cientes, não querem falar porque não tem compromisso com a verdade, não tem comprometimento com a verdade. Então tira o verdadeiro evangelho e coloca o evangelho de encher a igreja, que é esse evangelho que aprovou dos anos 80 para cá, que é o evangelho do ecletismo, do sincretismo e do culto aos ídolos, sincretizando tudo e aceitando todos os tipos de meios e formas de fé que representam o que leva a Deus. Isso é um ecletismo religioso. Então, por isso que tem crescido essas igrejas ecléticas, vocês estão entendendo, meus irmãos? Então é um culto aos outros deuses e não ao Senhor. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E isso é um problema muito sério, porque está se fazendo um culto a outros deuses e não ao Deus verdadeiro, nesse culto que eles dizem que é para Deus. Então é um culto, é o verdadeiro culto do bezerro de ouro levantado, que Israel levantou na caminhada no deserto. Ali tiraram as arrecadas e fizeram o bezerro e colocaram, Arão colocou na frente e disse, está aqui o vosso Deus. Está aqui o Deus de vocês. Vocês queriam esse é o Deus de vocês, porque eles rejeitaram a Deus para cultuar o bezerro. E é justamente isso que está acontecendo de novo. Eles estão rejeitando a Deus e introduzindo de novo, levantando o bezerro, o culto ao bezerro. Repetindo o mesmo erro, a mesma desgraça que já aconteceu no passado com os israelitas no deserto. Então isso é um culto ao bezerro. Em muitas das igrejas, 90% dessas igrejas, irmão, eu não sei, é muito pouquinhas que se escapam, que não estão cultuando ao bezerro. Esses pastores, líderes,
por causa do dinheiro, da fama, de ter pessoas famosas dentro da sua igreja, se unir à maçonaria, levantar o culto ao bezerro, e o centro do culto ao bezerro é essas campanhas e correntes que tiram o verdadeiro culto e o verdadeiro foco da rota que é para nós servirmos a Deus, que é no culto simples, no evangelho de renúncia, de entrega, de perdão, de reconciliação, de regeneração. Onde tem isso aqui, não tem essas 5 coisas que eu falei. Não é um culto de Deus, porque essas coisas ocupam o espaço do verdadeiro culto. Então estão levantando novamente o bezerro. E isso já aconteceu no passado. Eu quero meditar aqui, Levítico, vamos ver aqui com vocês. Levítico, meus irmãos. Levítico capítulo 19, que é o Levítico 19, e o versículo de número 4. Esse vídeo é muito importante, meus irmãos. É muito importante para nós meditarmos na palavra de Deus. Esse é um vídeo de extrema importância. Talvez será um dos últimos que eu estou falando. Falei sobre campanhas e correntes, e hoje estou falando sobre o que se usa nas campanhas e correntes. Os aparatos, as coisas que são usadas nas campanhas e correntes. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então é muito importante nós entendermos. Aqui, ó, versículo 4. Não vos virareis para os ídolos, nem vos farei deuses de fundição. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então isso aqui está falando de ídolo, mas está falando de culto, porque essa mesma cadeia de versículos nós vamos encaixar no bezerro que foi levantado no deserto. Então não vos virareis para os ídolos, seja ídolos vivos ou ídolos mortos, e nem aparatos que fazem parte do culto aos ídolos, utensílios, objetos, amuletos, artifícios e coisas que fazem representatividade de Deus e do seu evangelho. Então não vos virareis, nem vos fareis Deus de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. E o que nós encontramos no culto de hoje? Campanhas e correntes. O bezerro de ouro instalado no centro do altar, para que as pessoas adorem. As pessoas adorem com dinheiro, com as suas vidas. Vocês entendem, meus irmãos? Então isso é bem complicado, meus queridos. Bem complicado, e vocês precisam estar atento a essas coisas, essas práticas, porque isso não glorifica a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, o que eu queria falar com vocês? Sobre essas coisas. Por exemplo, eu não preciso de um tapete para mim simbolizar que estou caminhando sobre algo. Isso é um objeto, isso é uma idolatria. Eu posso, pelo evangelho lido e recebido, andar por essas primícias da palavra de Deus. Eu não preciso de uma balança de metal para representar que Deus vai me dar vitória numa causa minha, seja ela na justiça terrena ou na justiça que for, porque Deus é dono de toda a causa. E se eu creio no seu evangelho, é o que basta, é suficiente. Vocês estão entendendo? Eu não preciso de uma vassoura para simbolizar que Deus está varrendo a sujeira. A palavra varre a sujeira do coração do ser humano. Estou fazendo poucas citações. Eu não preciso entrar no fundo de um poço cheio de lama ou de dejetos para simbolizar que eu fui lá levar os problemas de alguém, tirei alguém do meio do poço e da sujeira, porque a corda do socorro desce para as pessoas através da palavra de Deus e os tira do fundo de qualquer poço. Então não preciso levar as pessoas até o momento, fazer uma cena e encenar o que estou fazendo num evangelho de encenação para que as pessoas recebam a vitória. Você está entendendo? Eu não preciso de uma fogueira para simbolizar que alguma causa vai ser queimada no fogo, ou que eu estou tendo uma fogueira no altar da minha vida, porque a palavra de Deus já é o suficiente para me representar isso. Vocês estão entendendo? Então essas coisas que eu venho falando aqui muito no canal e provando para vocês que isso é um evangelho que não é verdadeiro. Por que eles fazem essas coisas? Porque através dessas coisas eles vão coletar muito dinheiro, eles vão fazer muitas arrecadações. Então é mister que eles façam essas coisas. A gente não precisa de uma vara de Arão para representar que nós temos um reflorescimento na nossa vida, no nosso ministério, que nós fomos confirmados por Deus. Nós não precisamos, meus irmãos, de um copo de água em cima de um aparelho receptor ou de alguém que levou uma garrafa para o monte para colocar na nossa comida, ou para nós tomarmos um gole, para que através do gole de água sejamos tocados pela ação da cura, porque o evangelho é a cura. O evangelho por si só chega até nós quando recebemos. Simples assim, não precisamos de água, que simboliza os cultos pagãos, que simboliza o mundo dentro da igreja. Aqui na nossa cidade, por exemplo, eu tive experiência com pessoas, esposas de pastores, presidente da Assembleia de Deus, que iam no centro de Novo Hamburgo fazer um ritual de hidromancia, que você, não sei se você entende que eu estou falando. Hidromancia é todo contato ou o uso de água, no sentido de buscar uma cura. Então eu não preciso ficar num ritual de hidromancia, mergulhado numa piscina ou
ou através de uma massagem com água para que eu receba uma cura nos ossos ou no meu corpo. Eu preciso acreditar na medicina terrena que pode fazer essa cura de outra forma, ou, no primeiro lugar, no meu Deus que pode me curar tocando-me com a palavra. Eu não preciso de uma massagem ou de um ritual através da hidromancia usando a água para mim ficar curado. Porque se é um problema no corpo, até um massagista coloca um tendão, alguma coisa no lugar. Então eu não preciso de um ritual satânico através da hidromancia para alcançar o milagre. E esposas de pastores presidentes da Assembleia de Deus fazendo esse tipo de coisa. Então quando eu falo para vocês aqui que o ser humano virou as costas para Deus e que eles não entendem mais o verdadeiro sentido do verdadeiro evangelho, eu vos provo, não estou falando porque sou um desocupado que não sei o que falo. Tenho experiência de tudo aquilo que eu tenho falado e comentado com vocês aqui. Nenhuma palavra no canal Bíblia em Foco é lançada ao vento. Nem um comentário será lançado ao vento, porque nós temos comprometimento com a palavra de Deus. Eu não sou do tipo que fica por aí navegando na internet rebuscando bocado seco, de erva seca, acreditando em todo mundo. Esses dias alguém comentou no rodapé do meu vídeo, faz um vídeo sobre Davi Miranda, da filha que ele tem fora do casamento. Se eu soubesse, por testemunhas vivas, reais e nos autos, que existe isso, e eu tivesse como comprovar, seria o primeiro a fazer. Mas eu não tenho provas concretas. Isso são diz que me diz que falatórios, isso tem que ser comprovado. Não é que eu esteja defendendo o A ou B, eu jamais vou levar no canal Bíblia em Foco aquilo que eu não tenho certeza, porque eu tenho comprometimento com um povo que está escrito aqui, seja independente da denominação que for interdenominacional, e eu tenho compromisso com a verdade. E se eu falar algo que não tenho como provar, eu vou prestar conta no dia do juízo. E eu não quero ser o tipo de pessoa que vai ser reprovado no tribunal do meu Deus. Então tudo isso que se usa como objetos, aparatos, amuletos, representatividade, no Evangelho não precisa nada para representar o Evangelho, nada. Mas pastor, por isso que não tem graça. É por isso que vocês não querem, porque vocês querem ter alguma coisa, vocês querem mudar. E o Evangelho é simples e tem que aceitá-lo simples como ele é. Não tem que complicar ou fazer ele difícil para poder ter aceitação. O Evangelho não é as coisas do mundo que a gente faz e complica e descomplica para poder ter aceitação. O Evangelho é simples assim. Então eu não preciso de nada. Nada, pastor, nada. Tão simples assim, simples assim. Ele morreu na cruz, verteu seu sangue, fez tudo por mim. Eu não preciso fazer nada, porque o sacrifício que ele fez é perfeito, eficaz e verdadeiro. É o vicário, substituto. Era para mim morrer, mas ele morreu. Então o que eu quero me aparecendo, querendo fazer alguma coisa que nem na Bíblia está, para tentar alcançar ou conquistar alguma coisa? Então eu disse que não precisa fazer nada, porque ele fez tudo. E alguém vai dizer, não precisa fazer nada? A única coisa que eu tenho que fazer é me submeter e obedecer e aceitar a vontade dele, da sua palavra para a minha vida. Essa é a minha parte, o resto ele já fez tudo. Então as pessoas estão entendendo o Evangelho, meus irmãos, de uma forma muito incorreta. Não estão entendendo, interpretando e não estão aceitando a vontade do verdadeiro Evangelho. Nos dias atuais que estamos vivendo, são muito poucas pessoas que se escapam num crivo sobre o que se é Evangelho. E é por isso que eu estou pregando aqui, e estou falando, e não tem comprometimento com ninguém que quer vir aqui para ficar aí falando, impondo regra. Não, a regra imposta aqui no canal Bíblia em Foco é a verdade da palavra de Deus. Simples, objetiva, verdadeira, transformadora, e nada de aparatos, invenções, heresias, mundanismo, coisas que não condiz com o Evangelho, e artifícios e meios para se chegar aos ganhos. Qual é que é o ganho final? Dinheiro, fama, poder. Usar o Evangelho e os dons espirituais como um trampolim para saltar para a grandeza, para a riqueza e para a fama. De forma alguma. Não, de forma alguma. O Evangelho não é isso. Se alguém interpretou o Evangelho dessa forma, como disse o grande pregador do passado, o herói da fé, não está entendendo e não soube o que é chegar à cruz. Se alguém usa do Evangelho como um trampolim para saltar para a fama e para ser celebridade, não entendeu o que é ser um servo de Deus, de forma alguma. Então, meus irmãos, já pulando, podia falar mais sobre objetos, mas vocês já entenderam. Saltamos para uma outra fala minha. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos saber que campanhas e correntes não é algo de Deus dentro das igrejas. Foi uma fraqueza dos irmãos aceitando e implantando em seus cultos. Já falei aqui sobre as igrejas que receberam campanhas e correntes. Qual tem sido o mal da Assembleia de Deus hoje? Aceitar campanhas e correntes. Não é uma igreja que nasceu em campanhas e correntes. Na simplicidade deles, eles diziam campanhas de oração, porque uma palavra campanha, ela já diz tudo. É alguém que vai campanhar.
alguém que vai fazer um rodízio de dias, alguém que vai fazer uma insistência em dias. Vocês estão entendendo? Alguém que acha que por ele fazer um grande trabalho em campanha vai ganhar uma eleição no partido, no sentido da política partidária. Vocês estão entendendo que é uma campanha? É um trabalho intenso em cima de alguma coisa. Então o que eu digo para vocês? Que essas campanhas de corrente é um trabalho intenso em cima da destruição do evangelho verdadeiro. No evangelho não precisa campanha e corrente, é cultuar a Deus e Deus vai fazer a obra. É simplesmente isso que precisa. Então, meus irmãos, alguém acha que se ele orar 21 dias, ele vai receber a bênção. Ele tem que receber a bênção. Aí ele não recebe, ele se decepciona. E o maior problema das campanhas e correntes e dons que não são bíblicos, que estão introduzidos dentro das campanhas e correntes dessas igrejas, dons forjados, é que as pessoas entristecem, porque a pessoa fala que vai fazer e que nessas campanhas vão receber, e eles não recebem. E quando a pessoa não recebe, os pregadores culpam as pessoas por não receber, que foram fracos, não tiveram fé suficiente, e tudo isso. E essa conversa das campanhas e correntes, que se você tiver fé, o universo vai mover tudo para você, isso é mentira. Isso é conversa fiada. Não existe essa lei do universo dentro do evangelho. Dentro do evangelho, meu irmão, quem move é Deus. E pela sua vontade. E para as coisas se mover dentro do evangelho, nós temos que estar debaixo da vontade de Deus, da obediência e submissão. Porque senão Deus trava as coisas para corrigir a rebeldia, a rebelião dos seus filhos. Então tem pessoas achando, Daniel orou 21 dias e recebeu a vitória. Aquilo é outro contexto. Daniel orou 21 dias porque havia uma batalha nos céus. Havia uma atmosfera completamente tomada pelos demônios e precisava haver uma intervenção de um guerreiro do céu. Então não tem nada a ver com campanha. Aí eu acho que se o Daniel orou, ele recebeu. Daniel orou porque o contexto era outro. Eu acabei de falar da batalha no céu e o que precisava acontecer. Então havia de um guerreiro celestial vir e destruir com aquele espírito que estava tomando conta da atmosfera. Então você acha que fazer a campanha do Daniel 21 dias você vai receber? Meus irmãos, isso é antibíblico. Não está na Bíblia que você tem que sair por aí fazendo campanha de Daniel. Não está. Não está na Bíblia que você tem que fazer campanha de Arão, nem de Moisés, nem de Josué, nem de ninguém. Vocês estão entendendo? Não está na Bíblia que você tem que sair largando lenço, porque Paulo tinha lenço de Paulo que curava. Isso é tudo heresia. Hoje, na atualidade, não há necessidade de lenço. Quem toca é o poder da palavra, quem toca é o evangelho, quem toca é Cristo. O sangue derramado é suficiente para limpar e a água para lavar a pessoa das suas imundícies que estamos vivendo. Então tudo isso é conversa e falácia. Alguém acha que se ele fizer 40 dias de jejum, porque Jesus foi para o deserto, Moisés foi, ele vai ser vitorioso. Tem gente que jejua 40 dias, não vai receber nada. Por quê? Porque é um atrapalhado, não tem submissão, não obedece, não se coloca na presença de Deus, não faz a vontade de Deus. Então não adianta orar 21 dias se você tem problema com seu irmão, com a sua esposa, com seus filhos, se você é um adulto, fornicário, se você tem um problema sério, se não obedece doutrina, não obedece nada, vai orar em vão. Porque a Bíblia diz que quem está em falta com Deus, nem a sua oração é respondida. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito ser feita. E não diz que é uma campanha, é uma oração simples, de 1 minuto, 2, de um coração sincero, puro, diante da presença de Deus. Então, aprenda a entender o que é evangelho e pare de se sacrificar, de perder tempo, perder de estar com a família. Vá nos cultos e vá para casa. Nada dessa conversa de eu tenho que fazer isso. Você não está numa católica fazendo penitência, caminhando de joelho, subindo escadaria, ou pisando na areia, ou destruindo os tendões e a carne do seu joelho para caminhar um X de quilômetros, de metros, porque é para tocar num santo ou numa coisa, para você receber a tua bênção. Rapaz, acorda, nós não vivemos no evangelho maldito do passado, nós fomos recebidos em Cristo. Ele fez tudo, toda a obra está concluída. E cabe a nós somente obedecer. O que eu faço para receber a vitória, pastor Levi? Aonde que você esteja me ouvindo nesse mundo grande, gigante de Deus, dobre os seus joelhos aonde você estiver, e se não puder dobrar joelho, de pé ou da forma que está, levante as mãos, reconheça seus pecados, declare a Deus Senhor da sua vida, submeta-se à sua vontade, obedeça o evangelho e não ande em falácia e conversa de pregadores, falsos pastores e falsas profetisas e falsos pastores e profetas do YouTube e de igrejas atuais nas congregações. Entenda o que é evangelho. Mas pastor, então o evangelho não vai ter graça porque é por isso que as pessoas querem inventar coisas e surgir com aparatos para que eles inventem uma coisa nova para que tenha graça. Mas o evangelho, a graça dele é justamente ele ser o que sempre foi. Não precisa inventar nada nem fazer nada. Canta, te alegra, cultua, ouve a palavra e deixa a palavra te limpar. E o resto é conversa fiada, porque Deus, o Senhor Jesus Cristo já fez tudo. E aí você vai viver de bênção, em luta e vitórias debaixo da vontade de Cristo.
É isso. Então, campanhas e correntes, isso aí não vai resumir em nada na sua vida. Porque eu conheci inúmeras pessoas católicos que não se converteram, que visitaram a igreja 15, 20 anos, 25, fazendo campanhas de corrente, comprando as bênçãos, achando que estavam comprando, cada vez pior, e nunca transformaram as suas vidas, porque essas campanhas de corrente tiram das pessoas o desejo de uma conversão, porque não é pregado conversão e arrependimento e submissão dentro dessas campanhas e correntes. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Isso é um problema muito sério. Então as pessoas vão anos na igreja e não são regenerados, não são mudados, porque a mensagem da campanha e corrente é o toma cá e o dá lá, é o trocadilho. Você vai receber isso, você vai receber aquilo, você vai ganhar uma casa nova, você vai ganhar um avião decolando, um Boeing, um supersônico, você vai poder comprar sua geladeira. Isso aí tudo você vai conseguir, isso é coisa, isso não precisa de revelações de campanha. Isso aí Deus tem para dar para todo mundo. Ele dá isso aí para o pobre, ele dá isso aí para o incrédulo, ele dá para o rico, ele dá para todo mundo isso aí. Isso aí todo mundo tem. Não fique assustado que você vai morrer na praia, que você não vai conquistar suas coisas, porque isso é o trivial. A Bíblia diz que até os passarinhos que não trabalham e não fiam, têm as suas casas, têm as suas roupas, têm como se aquecer e têm que comer. Então não fique inquieto porque homens e pastores e mulheres estão impondo em você que você tem que fazer campanha para ter o trivial do seu dia. E rico ninguém vai ficar se não for da vontade de Deus, porque quem nasceu rico é rico. Quem se tornou rico através do fruto do seu trabalho, honesto e sincero, porque já herdou dos seus pais uma empresa, ou quem conseguiu decolar nessa vida do nada e ter algo hoje, glória a Deus. Mas isso não é todas as pessoas, isso não é para todo mundo. Não adianta você ver alguém decolar e você achar que você vai ter que chegar. Aí você vai se decepcionar na estrada, vai culpar Deus, porque algum homem está mentindo e prometendo para você aquilo que nunca você vai conseguir. Então, isso inquieta as pessoas, a campanha corrente inquieta e tira as pessoas do foco verdadeiro e faz as pessoas andar inquietas por coisa, enquanto que a Bíblia está dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas ou as demais coisas serão acrescentadas. Quais as demais? As cotidianas, as necessárias. Rico, automaticamente, só fica aqueles que Deus o traçou para beneficiar alguém através de emprego e trabalho. Então vamos acordar para a vida e vamos viver contentes e gratos e agradecidos a Deus e não conformados com esse mundo, sonhando em obter as coisas, mas dentro dos padrões da santa e bendita palavra de Deus. Olha, meus irmãos, esse vídeo é de uma riqueza extraordinária. Esse vídeo tem um conteúdo profundíssimo, que talvez eu não sei se eu vou conseguir gravar um outro vídeo nesse teor, falando sobre campanhas e correntes. Porque meu coração e a minha mente está muito voltado para isso, porque eu vejo, durante anos, eu sou perturbado de espírito com isso dentro da igreja. Eu cansei de ver pessoas sendo enganadas, mulheres, senhoras, famílias, dando o que tinha em culto de ceia, às vezes que era para pregar sobre ceia e chamar as pessoas a um arrependimento, a um minuto de reflexão para depois tocar no cálice sagrado, pessoas lá fazendo votos, pessoas lá prometendo através de revelações falsas, profetadas, mentirosas, mundos e fundos, e exigindo das pessoas, isso há 10, 20 anos atrás, uma nota de 50 ou de 100, quando elas ainda eram um grande dinheiro, era um grande valor em dinheiro, que hoje ela está bem defasada. Então, cansei de ver gente canalha, bandido, mentiroso, usando Deus, os dons sagrados e a palavra verdadeira dentro da igreja para mentir e enganar. Então esse é o sentido do canal Bíblia em Foco, desmascará-los. E todos os que eu tenho falado que trabalham nessa área são mentirosos e estão sendo derrubados pelo poder de Deus, pela permissão divina. As suas máscaras têm sido arrancadas. Porque não existe homem que toca fogo no céu, não existe homem que veio do céu ou que não é conhecido na terra, não existe homem que treme, os demônios na cidade tremem quando ele chega à cidade, não. Esse homem só conhecia um Jesus. Nós temos o poder de Deus, sim, mas nós que temos o poder de Deus devemos até nos submetermos e estarmos calados e usarmos desta ferramenta quando for necessário. Ninguém que é servo anda por aí se aparecendo ou dizendo quem é, o que fez ou deixou de fazer. Todos aqueles que têm intimidade com o mundo espiritual e que sabem do que Deus e o diabo é capaz, não anda por aí brincando e falando. Por isso que a maioria estão caindo em adultério, em desgraça, estão indo presos, porque brincam com coisa sagrada. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro, mesmo falando sobre o diabo, ele disse, olha meus irmãos, vocês não ignoreis os ardis de Satanás. O que seria isso? A sua astúcia, a sua artimanha, os seus dotes, a sua forma de enganá-los. E a mesma Bíblia que diz para nós não ignorar, diz que nós temos poder sobre isso. Então é uma temperança, é um equilíbrio. E as coisas no Evangelho devem ser equilibradas. Então por que eu não gosto de campanhas e correntes? Porque eu não preciso da planta da Arca de Noé. Não preciso da planta da Arca de Noé, meus irmãos. E a Arca de Noé é um assunto que já ficou lá. Não preciso da planta da Arca de Noé para fugir do mar de problemas que está inundando
as vidas e as famílias da atualidade. Eu não preciso fazer uma campanha, uma corrente, usando uma planta da Arca de Noé, lá pegar um barquinho e dar para as pessoas lá e distribuir por um valor X, porque isso aí, meus irmãos, não vai livrar ninguém da inundação dos seus problemas ou daquilo que está acontecendo na sua vida e na sua família. Por que eu não preciso da planta da Arca de Noé? Não preciso, porque a Arca de Noé ficou no passado, e a Arca de Noé é uma simbologia da pessoa de Cristo. Então, se é uma simbologia, eu não preciso de simbologia ou de representatividade, porque isso ficou no passado. Então, a Arca salvou aquela família, aqueles da época. Hoje, a Arca é Cristo. Quem está em Cristo está na Arca. Quem está em Cristo não precisa de uma pequena arquinha de Noé numa campanha corrente para se livrar dos mares. Dos mares de problemas que está inundando famílias e vidas inteiras. Vocês estão entendendo? Quem está em Cristo hoje é um momento muito próprio, está muito propício na atualidade que estamos, no momento que estamos vivendo. Vá para Cristo. Não precisa de fazer uma campanha corrente numa igreja para se livrar dos seus problemas. Você tem que aceitar Jesus Cristo. Você tem que ir para Cristo, porque Cristo é a arca hoje. Vocês estão sabendo disso, meus irmãos? Então esqueça essa arca aí. Isso não vai resolver nada. Jesus é a arca. Vocês estão entendendo? Outros aqui querem fazer uma campanha, e na campanha corrente, fico lá, compro borrachinha de soro, faz um bodoque desse moderno com forquilha, ou uma funda atiradora, as atiradeiras, a moda antiga de Davi, que derrubou o gigante Golias, e distribui lá na igreja, por um X lá, cada um vem aqui e pega a sua atiradeira, porque com essa atiradeira você vai derrubar o gigante Golias. Conversa fiada, irmãos. Ninguém derruba gigante Golias com atiradeira. Davi derrubou no passado porque existia uma necessidade no exército de Israel. E Deus fez aquele milagre de Davi derrubando aquele homem grande no sentido físico literário. Então hoje não precisamos de uma representatividade para usar numa tipologia de que nós vamos derrubar o gigante no mundo espiritual com uma atiradora. De forma alguma, essa tiradeira não serve para nada hoje. Essa tiradeira que Davi derrubou o gigante Golias ficou no passado. Isso não serve para nada. Nós não vamos atingir o nosso adversário com a pedra, literalmente falando, ou com a tiradeira, no sentido literal. Vocês estão entendendo? Porque o diabo, que é o gigante hoje, Golias, personificado na pessoa do diabo, não cai com a tiradeira nas campanhas de corrente. Ele vai cair no mundo espiritual. E como que ele cai? Ele cai através de campanhas? Ele cai através de orações, através de jejum? Não. Jejum é para queimar pecado, oração é para manter o crente com intimidade com Deus. O diabo vai cair através da tua submissão, da tua obediência à vontade suprema do Eterno na sua vida, a você ser obediente à sã doutrina, à sua família, aos negócios da vida, à sociedade, você ser um cristão autêntico e verdadeiro. Isso derruba o gigante que é o diabo no mundo espiritual. Não uma campanha, uma corrente de 10, 20, 15, 40, ou seja, os dias que for, com a tiradeira na sua mão. A tiradeira ficou no passado. Esse gigante já caiu ao chão, porque quem derrubou esse gigante não sou eu, não é a campanha, não é a corrente. Quem derrubou o gigante é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse gigante da atualidade, ele foi derrotado quando Jesus derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário. Então deixa essa funda de lado, você não vai resolver nada, meus irmãos. Outra coisa, que tem gente fazendo campanha, e nas campanhas de corrente eles fazem a campanha da força, para nós fazer campanha para adquirir poder, meus irmãos, e força. Vocês vão vir aqui orar 40 dias comigo, 21 dias, 7 dias, 14 dias, só número, parece numerologia, parece que estão vivendo na astrologia, na numerologia, estão vivendo dentro de uma cartomancia, de tudo que tem cia, esses crentes querem fazer na igreja, hidromancia, cartomancia, necromancia, que é trabalho através de corpo morto, tudo daqui uns dias já estão fazendo tudo que é tipo de coisa. Então esse evangelho virou um evangelho místico, um misticismo terrível, um ecletismo e um sincretismo, que é algo sobrenatural. Então fazer a campanha da força de Sansão para derrotar os nossos adversários. Se nós fizermos a campanha da força de Sansão, vocês vão adquirir força, aí vocês vão derrubar os adversários de vocês, os filisteus que atuam na vida de vocês vão ir por terra. Irmãos, Sansão é um juiz do passado, um juiz que Deus levantou para julgar Israel. Naquela época os filisteus estavam massacrando Israel, aquilo ficou no passado, e mesmo assim a sua força física para nada adiantou. Tanto é que Deus teve que tratar com ele, porque deu a força para ele, ele não valorizou a força que tinha. Hoje, meus irmãos, ninguém precisa de fazer campanhas e correntes sobre força, adquirindo poder para nós derrubarmos os nossos inimigos filisteus, para nós derrubarmos 1000 ou 10.000
com a queixada ou estourar a corda. Nós não precisamos mais de força para estourar a corda. Nós precisamos de nos submetermos à vontade da palavra de Deus para que os filisteus venham ser expulsos do nosso caminho, que é no mundo espiritual. São demônios hoje, atuações demoníacas. Como é que elas fogem? Através da força que você conquista no sangue de Jesus na cruz do Calvário. Porque todas as coisas passadas são figura das que ficou Cristo no Calvário. Ele é a sombra de todo aquele evangelho do passado. Então não precisa fazer campanha dessas práticas do tempo da lei do passado. Irmão, nós temos que receber o verdadeiro evangelho na nossa vida e entendermos o poder dessa palavra tão poderosa. Eu estou falando aqui, estou pregando para vocês e estou sentindo o poder do sangue de Jesus Cristo, o poder da palavra de Deus, quando ela é usada, quando nós nos submetemos e andamos debaixo da sua vontade, nós vivemos sem amarras, sem algemas, sem um sistema ditatorial, sem regras humanas. Nós vivemos sim debaixo de toda a sã doutrina, mas espiritual da palavra. Ninguém foi chamado para ser presa de ninguém. Ninguém foi chamado para ser presa de uma igreja mundana, campanheira, ditatorial ou de um obreiro corrupto, mundano e profano. Nós devemos, sim, quando temos pastores verdadeiros, nos submetermos, obedecermos. Mas presa, ninguém foi chamado para ser presa. Você tem que vir 21 dias, você tem que estar aqui todos os dias, você tem que fazer o que eu estou mandando, você tem que dizer, não, você tem que fazer o que a Bíblia diz, meus irmãos. O que o homem diz, isso não interessa. É claro que submissão e obediência está imbuído em obedecer seus líderes, mas quando esses líderes estão dentro e debaixo da vontade suprema de Deus, então não precisa fazer a campanha da força de Sansão. Outra coisa, meus irmãos, tem gente e pessoas e igrejas que está atrás do cajado de Moisés, estão atrás da vara de Moisés, porque Moisés lá no Mar Vermelho, ele abriu o Mar Vermelho, tirou a água da penha com aquele cajado. Meu Deus do céu, nós precisamos de um cajado, vamos buscar uma vara, vamos fazer a campanha aí do bastão, vamos entregar alguma coisa nas mãos das pessoas, porque as pessoas com o bastão, com a vara, vão abrir os seus mares de problema. Esse mar vermelho que está na frente das pessoas vai se abrir quando eles tocar com essa vara. E aí vão lá. E aí traz aqui, meus irmãos, 1.000 pessoas, 20.000 pessoas, 50.000 pessoas com 100, com 500, com 1.000. Pega aqui seu cajadinho, sua varinha e vá. Agora vamos tocar nas águas. Não toque em nada, irmão. Aquela vara não tem serventia para nada mais. Aquilo é no passado, aquilo foi na mão de Moisés. Aquilo era a autoridade delegada. A vara simboliza a autoridade que os pastores não têm hoje. Vara fala de disciplina, de autoridade. Cajado fala de consolo. Moisés recebeu a autoridade de Deus para mostrar para Faraó no passado quem era ele, quem eram os egípcios e quem eram os hebreus, o diferencial. Hoje nós não vivemos nesse contexto, nem do Mar Vermelho, nem de Moisés, nem dos faraós. Ah, mas é tipificado. Tipificado sim, mas não pode fazer nenhum tipo de representatividade, porque tudo isso tornou-se inanimado, são objetos inanimados, não tem vida, isso é idolatria. Vocês estão entendendo? E nós não seguimos esse regime católico, esse regime pagão e mundano. Nós não precisamos de uma imagem de escultura, não precisamos de uma representatividade, não precisamos de um cajado, nem de uma vara, nem de um amuleto, nem de um rosário, nada. Nós temos as mãos erguidas a Deus e acabou. Nós temos que ter o evangelho nas tábuas do nosso coração, escrito e plantado. É isso que é Bíblia, meus irmãos. Nós não precisamos de aparato nem de amarras alguma, nós somos livres em Cristo. Recebemos o sangue da nova aliança, temos o poder de Deus na nossa vida, somos reinos, sacerdócio eterno, somos propriedade peculiar, povo escolhido, zeloso e de boas obras. E quando nós levantarmos as nossas mãos, temos a convicção de que Deus está ouvindo as nossas orações, porque não servimos a um Deus pagão, idólatra, mudo, surdo e que não se mexe, que não se move, que não cheira, que não fala, que não enxerga. Nosso Deus tudo pode e tudo Ele pode fazer por nós e através da nossa vida. Tá certo, meus irmãos? Então vamos em frente. Esse cajado que abriu o Mar Vermelho e tirou a água da pedra, esse cajado que abriu o Mar Vermelho, isso ficou para trás no passado. Esquece essas práticas, essas igrejas não conseguem. Cada dia uma nova formulação, é uma nova invenção, cada dia é uma heresia, uma prática moderna nova para enganar as pessoas e os incautos. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia da vida de vocês. Tem alguns que dizem, vem meus irmãos na segunda-feira, ou nós vamos fazer uma campanha de 21 sexta-feira. 21 sextas-feiras, para que o sol venha parar, como Josué fez o sol parar no deserto, quando estava guerreando, porque eles querem ganhar a sua peleja, assim como Josué ganhou. Então eles vão fazer a campanha de Josué. Josué era um homem de fé. Eles fazem a campanha de Josué
de rodeando os muros de Jericó por 40 dias também, e faz a campanha do sol parando para eles guerrear e vencer o inimigo. E esqueça, meus irmãos, esqueça Josué, esqueça os muros de Jericó, já caíram, já foram rodeados, era outro contexto, era uma invasão que Deus tinha que tomar com a guerra, uma batalha terrível naquela época. Hoje a batalha não é vencida orando para o sol parar. O sol nunca vai parar, porque se o sol parar hoje, vai haver uma complicação terrível no planeta Terra e no mundo. Então fique tranquilo e baixe as mãos, porque o sol vai continuar no lugar que ele está andando e a Terra andando. Aí o mesmo processo aí, não vou entrar muito na astronomia porque não entendo quase nada, mas o processo vai continuar igual, como Deus assim estabeleceu. Vocês estão entendendo? Então baixe as mãos. Deixe de fazer campanha de Josué, isso ficou no passado. O sol não vai parar e os muros já caíram. Você tem que derrubar os muros que estão fazendo barreiras na frente da sua vida, e não é no sentido de uma campanha representativa. Você tem que aceitar Jesus na sua vida como seu salvador pessoal. Tá me entendendo, meu irmão? Você tem que submeter à vontade de Deus, você tem que obedecer à palavra de Deus, você tem que se colocar debaixo da vontade suprema de Deus. Aí você tem que fazer. Ah, mas se eu não quero, então continue derrotado, continue para baixo, continue desobedecendo, continue fazendo o que você bem quer, de nariz empinado, fazendo a sua vontade e dizendo que manda no seu nariz, porque é isso mesmo que você faz. Se você não submeter, não tem vitória, meu irmão. Sem submissão, não é, tem gente que diz que não tem vitória sem luta, não é luta. Lutar, todos nós lutamos, até o ímpio luta pelos seus objetivos, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua vida cotidiana. Eu estou falando de lutar debaixo de obediência e submissão para que Deus venha se mover para a sua vida. Vocês estão entendendo? As coisas espirituais não se derrubam e não se consegue na força do braço carnal. Retira essa força, para de lutar, você vai se arrebentar. Começa a entrar no campo, no mundo espiritual. Submeta-se a ele, dobre seus joelhos, decreta para Deus, fala para ele as suas falhas, as suas desgraças, as suas debilidades, as suas fraquezas, que ele vai decretar na sua vida o que ele tem para fazer. Você não decreta nada, você não faz nada, quem faz tudo é Deus. Vocês estão entendendo? Então, meus queridos e amados irmãos, baixe as mãos, o sol não vai parar. O que vai acontecer o que vai acontecer se você der lugar a Jesus na sua vida? Você pode ter certeza que o que vai acontecer é o sol da justiça é que vai brilhar na sua vida. Vai mudar a sua história. Você vai ter um novo horizonte, um novo dia. A sua vida será de luz na presença de Deus. Então você não precisa confiar unicamente em objetos, em aparatos, em amuletos, em representatividades, porque isso é um culto aos ídolos, isso é um culto pagão. O que você precisa é confiar unicamente, exclusivamente, somente em Jesus. E nada mais você precisa fazer. Nada, pastor. Só sentar no banco da sua igreja, dar glória para Jesus, ouvir a palavra, receber as orações e confiar no poder de Deus, submetendo-se à sua vontade e obedecendo. Jesus é o seu guia, meus irmãos. Por que vocês vão ter que ficar fazendo campanha? Por que vocês vão ter que ficar fazendo correntes e comprando objetos e fazendo trocadilhos? Jesus é o seu guia, é o bem maior que você tem. Você não precisa de mais nada. Você não precisa mais disso. Amuletos e mais amuletos, representatividades e mais representatividades, isso tudo é inútil no campo espiritual. Isso para nada serve, isso é idolatria, isso é o culto do bezerro. Isso é o bezerro levantado dentro das igrejas e mais precisamente entronizado no altar. Isso é um problema muito sério e todos que estiver fazendo ou cometendo esses erros vão ser condenados por Deus. Você não precisa mais disso, meus irmãos, de forma alguma. Jesus já fez tudo. Esse evangelho moderno traz essas coisas, essa facilidade, e acaba afastando as pessoas do verdadeiro e santo evangelho. Quando Jesus foi à cruz, se secou o mar de problemas que inundava a sua vida e submergia a humanidade nos problemas. Então você não precisa mais de fazer uma campanha do Rio Jordão ou do Mar Vermelho, você não precisa mais de fazer nada disso. Você não precisa mais da planta da Arca de Noé, porque isso tudo ficou no passado, nada mais vai inundar, porque você está livre e desafogado dos problemas dessa vida através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então quando você vai para Ele, esses mares de problema não vai chegar até você. Então você tem que estar em Jesus, não é fazendo as campanhas da representatividade para chegar até Deus. A Deus, meu irmão, ninguém chega através de um objeto, de um utensílio ou de uma representatividade. A Bíblia diz que o único que intermedia o homem a Deus é Jesus Cristo, seu Filho. Então se você quer chegar a Deus, você tem que se achegar a Cristo.
E você não precisa de nada. Você não precisa. Vocês lembram da luta ferrenha de Lutero contra a Igreja Católica, vendendo indulgências e vendendo esses amuletos nesses cultos? Então esse culto dessa igreja da atualidade é um retrocesso a 1500, 1400, a 1200, quando essa igreja falsa, esse cristianismo falso, implantava e vendia até leite dos seios da Virgem Maria. Isso não sou eu que estou falando, o próprio Lutero falou. Então essa igreja da atualidade, ela está voltando àquele culto que vendia ossadas, que vendia amuletos, que ficava vendendo coisas que eram mentirosas e eles diziam que eram dos apóstolos para ganhar dinheiro para construir a Basílica de Roma. Então vocês estão entendendo, meus irmãos? Esse culto é um culto pagão. Essa igreja está paganizada. Essa igreja voltou atrás, ela cedeu às paixões infames desse mundo e está tendo um culto ao bezerro, enquanto que eu vos convoco para um culto verdadeiro a Deus. Então tudo foi transferido para Cristo. Quando Cristo morreu no Calvário, derramou seu sangue, foi transferido o Mar Vermelho, a planta da arca, as lutas de Josué, os muros, tudo caiu, todo o mar foi aberto. Não existe, o véu se rasgou, não existe uma interferência no caminho do homem até Cristo. Hoje o homem não precisa de nada, ele vai direto ao Santo dos Santos, ele vai direto a Deus. Ele não precisa de um sacerdote, de alguém para levar ele até Deus. Aonde ele estiver, ele se dobra, se ajoelha e fala com o seu Deus. Isso é Bíblia que vocês precisam entender. Vocês precisam entender Bíblia, meus irmãos. Vocês têm que receber a palavra como ela é. Tudo foi transferido para Cristo. Ele é tudo. É o sol da justiça, a vara, é o cajado que estava na mão de Moisés, é a vara da disciplina, é o cajado do conselho e do consolo. Jesus Cristo, meus irmãos, é o poder na funda de Davi. Jesus Cristo é o poder naquela vara que abriu o mar vermelho. Vocês estão entendendo? Jesus é tudo. Ele é aquele que fez o sol parar lá para Josué vencer. Vocês estão entendendo? Jesus é a força que estava em Sansão, porque ele é o verbo encarnado em João 1. Vocês estão entendendo? Jesus é a arca que vocês viram lá, que salvou a humanidade, foi transferida para ele. Hoje ele é a arca. Quem está nele? E porque ele é a arca, você tem que estar nele, porque não adianta fazer campanhas de corrente e não obedecer a sua palavra. Quem está nele encontra refúgio, porque a arca tem no mínimo 3, 4 coisas. Quem está na arca, quem está em Cristo, encontra refúgio, proteção, segurança e salvação. E não há em nenhum outro ser a não ser nele. E não adianta fazer campanhas de corrente, porque não vai conquistar o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo só vai se conquistar através da palavra. Quem está nele não se perde, porque está na arca, está seguro, está salvo, está protegido, está refugiado debaixo da árvore do Salmo 91, está habitando a sombra do Altíssimo. Vocês estão entendendo mesmo? Está refrigerado no sol da vida, está aquecido nas noites de frio do deserto, porque está em Cristo. Ele é tudo. Ele nos aquece, ele nos refrigera, ele nos alimenta, ele nos supre. Aleluia! Aleluia! O bendito seja o Deus que fez o céu e a terra. Estou sentindo que essa palavra encontra endereço certo, como todas as demais. Bendito é o Deus da glória. Então não há necessidade de correntes e campanhas. Jesus já fez tudo por nós. E eu quero ler com vocês 1 Coríntios 10 e 14. 1 Coríntios, meus irmãos. Com vocês para nós encerrar. 1 Coríntios, lá para vocês lerem em casa, 1 de Coríntios, capítulo 10, verso 14. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 Coríntios 10 e 14. 2 Samuel. Vamos ler 2 Samuel aqui, meus irmãos, para nós termos uma... 2 Samuel 15 e 23, para dar base à nossa palavra, para dar base ao que nós falamos hoje aqui para vocês. Diz assim, ó. E toda a terra chorava, 2 Samuel 15 e 23. E toda a terra chorava a grandes vozes, passado todo o povo, também o rei passou o ribeiro. 2 de Samuel, capítulo de número 15. Vamos aqui, meus irmãos. Acho que me equivoquei aqui. 1 Samuel 15, 23. Vamos ver se estamos aqui correto. Ó,
Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Quem porfia com o evangelho verdadeiro, com a sã doutrina, é na prática como um feiticeiro. Porque a rebelião, quem se rebeleia contra não a igreja, uma doutrina humana, mas quem se rebeleia, quem fica rebelde à sã doutrina, a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, a Bíblia está dizendo o seguinte, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porfiar no sentido do que está sendo pregado aqui, discutir, contender e não aceitar, isso é como pecado de iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo como é difícil? Agora vamos ler, irmãos, ainda para nós encerrarmos, Colossenses. Colossenses. Olha aqui, ó. Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3 e o versículo de número 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, que é a glutonaria ou a falta de domínio próprio, controle em qualquer área da vida, o apetite seja na comida ou no sexo, qualquer coisa, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. E a avareza e a idolatria está dentro desses cultos das campanhas de correntes. Fica esses versículos, medita para Deus, falou com vocês o pastor Levi Longará, em Cristo, somente em Cristo, jamais seremos enganados ou confundidos. Tenha uma ótima semana, fique com Deus, medite na palavra, se inscreva no canal, comente, compartilhe e deixe o like, porque nós estamos em falta com Deus, com o canal Bíblia em Foco, mas Deus há de levantar um mar de pessoas comprometidas com esse canal e com o nosso projeto de congregação. Quem sentir no coração de nos ajudar na primeira congregação, queremos implantar ainda dentro desse ano, aqui na cidade de Voti. A locação, já estamos nos movendo, eu e minha esposa, olhando, procurando um local, um salão para nós implantarmos o nosso trabalho. Vamos precisar de caixas de som, de cadeiras, vamos precisar de fazermos um altar, uma plataforminha, tudo certinho para nós cultuarmos a Deus. Fica em Cristo. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos.